Fala, Crias! Gajo do Apocalipse na área! Fala, crias, seus lindos! Barbudinho da Vila na área! Nós somos o canal do Crias do Cartola. Estamos aqui, mais uma vez, para a gente fazer esse vídeo para poder ajudar a galera com as nossas dicas para a rodada. Rodada em questão número 10. Mas antes da gente ir na rodada número 10, tenho um pedido para fazer a vocês, meus amigos. Por favor, venham se inscrever aqui no canal, no nosso canal do Crias do Cartola. Estamos com 171 inscritos no nosso canal. Deixe sempre seu like, compartilhe com os amigos e não se esqueçam de ativar o sininho, que isso é muito importante para o YouTube notificar vocês quando a gente colocar aqui algum conteúdo sobre Cartola. Valeu? E outra coisa também, não deixe de seguir o nosso Instagram, tá? O nosso Instagram também está com 551 seguidores. A gente também coloca bastante conteúdo por lá. E um conteúdo novo, que a gente fez uma parceria com o Footpoint Brasil, tá, galera? De colocar sempre os vídeos dos gols, tá? Do Campeonato Brasileiro. A gente coloca sempre lá o gol e faz sempre a legenda com o gol, quem é o autor do gol e a assistência, tá certo? Então, não deixem de assistir, Quase tá? instantaneamente, né, Gajo? Quase que praticamente. instantaneamente. Logo depois aconteceu o gol, já tem o vídeo lá no praticamente Instagram. Isso. Praticamente isso. Mas sem muitas delongas, vamos começar aqui, primeiramente, falar aqui da performance da rodada 9, rapidamente, para depois o Barbudinho da Vila poder falar aí um pouquinho também, dar o seu salve para a galera. Então vamos lá. Assim, na rodada 9, a nossa pontuação foi de 72,09 pontos, tá? A gente realmente achou que iria conseguir mais, mas algumas escolhas acabaram fazendo com que a gente não chegasse a uma pontuação mais elevada. Nomeadamente uma que a gente ficou de colocar e acabou não colocando, que ficou no nosso banco, foi o Rony. Se a gente colocasse o Rony, só para vocês terem uma noção, a gente conseguiria ganhar todas as ligas que a gente está participando na rodada, tá certo? Enfim, mas ficamos bem acima da média e com patrimônio a gente subiu 3,50 cartoletas, chegando agora no patrimônio de 140,32 cartoletas, ou seja, um bom patrimônio para a gente poder fazer bastante coisa, tá certo? Vou deixar então o Barbudinho dar o seu salve e falar aí também das pontuações dos jogadores que a gente colocou, tanto nessa rodada, como na rodada, tanto como as dicas que a gente deu, que realmente acabaram colocadas, mas não colocadas no nosso time. A gente só pode escolher 11, né? Vamos lembrar disso, galera. Pode falar aí, Barbudinho. Antes de eu começar, a gente tem 2 agradecimentos aí a fazer. Eu gostaria de agradecer ao Messi pela camisa do Inter Miami que ele mandou para mim, assinou o contrato lá e já mandou a camisa para mim. E tem um outro agradecimento especial aí ao criador da nossa logomarca, Gajo. Mostre aí para a galera. Mostra. Aqui, galera. Ficou lindo, hein? Aí, nossa logomarca, tá? Então agora a gente está com essa novidade aí já. Tanto no Instagram como no YouTube. Muito bem. Nosso amigo Darlan. Muito obrigado, Darlan. Muito obrigado mesmo, Darlan Bolado. Obrigado aí pela ajuda que você deu aí pra gente. Pô, espetacular. Vamos lá. Na rodada 9, a gente estudou bastante a rodada e indicou para vocês o goleiro do Galo, né? O Everson. Ele realmente imitou na rodada. Indicamos o goleiro do Bahia, né? Falamos da defesa do América Mineiro como sendo a melhor defesa da rodada. Nós não colocamos, aliás, pouca gente confiou, né? Que o Corinthians poderia não fazer gol no América e deu a estatística novamente, né? Os zagueiros do América mitaram, os laterais foram muito bem e é isso. A gente tem que acreditar na estatística porque ela funciona, gente. Funciona. Meio-campo, a gente indicou como um excelente meio-campo o meio-campo do Flamengo e não deu outra. Arrascaeta, Gerson,
Pulgar, todos acima de 10 pontos. Né? Grêmio, Cristaldo acima de 10 pontos. Bitelo, próximo de 5 pontos, 6 pontos, também foi uma boa pontuação. Todos os meias do Fluminense, o Ganso, o Arias, o Lima, o André, todos acima de 5 pontos. A gente indicou os meios do Fluminense também. No ataque, a gente bancou o Hulk, botamos, inclusive, no nosso time. Íamos dobrar o ataque do Palmeiras, acabamos não colocando, né? Então, a gente indicou o ataque do Palmeiras, também todos imitaram, mais pelo confronto, menos pela estatística, mais pelo confronto mesmo. O Pedro do Flamengo, abrimos a observação do Cuiabá, dissemos que o centroavante do Cuiabá, estatisticamente, era um dos melhores para a rodada. Acho que ninguém ia confiar no Deivinho, deu ele, gol do Deivinho. Enfim, coisas que acontecem no jogo, né? Para essa rodada número 10, a gente vai indicar para vocês, a exemplo da rodada passada, 4 jogos, né? Flamengo e Grêmio. Os confrontos históricos dos últimos anos, os últimos 5 confrontos, foram 3 vitórias do Flamengo, 1 empate e 1 derrota, né? Nos últimos 3 jogos, neste campeonato, em casa, o Flamengo empatou 1 vez e venceu 2. Enquanto o Grêmio, fora de casa, ele venceu 2 e foi derrotado em 1 partida. Nesses 3 jogos, o Flamengo conquistou 2 FGs e o Grêmio não cedeu nenhum. Tá? Botafogo e Fortaleza. Confronto histórico, 2 vitórias para cada lado e um empate. Nos últimos 5 jogos, nos últimos 3 jogos, em casa, o Botafogo ganhou as 3. Enquanto o Fortaleza, fora de casa, empatou 2 e foi derrotado em 1. Abre o olho nesse jogo. É o melhor confronto. É esse Botafogo e Fortaleza, estatisticamente falando. Botafogo conquistou os 3 SGs dos últimos 3 jogos, enquanto Fortaleza em casa. Enquanto Fortaleza cedeu 1. Inter e Vasco, 2 vitórias para cada lado e 1 empate, historicamente falando. Últimos 3 jogos deste Campeonato Brasileiro. Em casa, Inter venceu 2 e foi derrotado em 1. Enquanto o Vasco, fora de casa, foi derrotado em 2 e empatou 1. Inter conquistou apenas 1 SG em casa, enquanto o Vasco cedeu 1 fora de casa, nesses 3 jogos também. Corinthians e Cuiabá. Historicamente, na verdade, a gente não tem os últimos 5 jogos, a gente tem os últimos 4 jogos, foram 3 vitórias para o Corinthians e 1 derrota. Né? Os últimos 3 jogos neste campeonato, o Corinthians em casa empatou 2 e venceu 1, enquanto o Cuiabá, fora de casa, venceu 2 e foi derrotado em 1. Cuiabá em ascensão, porém o Corinthians não perde em casa. Então é um confronto bom para a gente ficar de olho. O Corinthians em casa conquistou 2 SGs, enquanto o Cuiabá cedeu apenas 1. Certo? Agora a gente vai falar dos treinadores, onde eu passo a bola para o meu amigo Gajo, que vai estar apontando aí a nossa escolha para a rodada. Então vamos lá. A nossa escolha está baseada em várias circunstâncias aqui do jogo, mas a gente vai escolher o professor que, assim, temos que levar em consideração também, realmente, as cartoletas. É um treinador dos mais baratos, 6,49 cartoletas, precisa de pouquinho para valorizar. Em tese, né, em teoria, tem um confronto favorável com o Cuiabá. Ele precisa de 1,37 para valorizar, então, ou seja, muito pouco. Ele precisa de que o time tenha uma média de 15 pontos. Então, a princípio, será uma excelente opção. Como tem outras que o Barbudinho vai aqui dar as possibilidades para vocês realmente poderem ver quais as que se adequam melhor ao time de vocês. Pode falar, Barbudinho. A gente vai passar mais 3 opções, tá? E dizer o porquê dessas opções. Cada opção que a gente está dando aqui tem um propósito diferente. Botafogo, técnico do Botafogo, Luiz Castro. A gente indica ele mediante as estatísticas. Estatisticamente, o melhor confronto é o
Botafogo vencendo o Fortaleza. Apesar de que o Fortaleza tem uma defesa consistente, tem um bom time, mas em casa o Botafogo está extraordinário, né? 3 SGs nos últimos 3 jogos, tomando poucos gols, fazendo gols, enfim. O Sampaoli do Flamengo, devido à sua constância, ele é um cara regular. Ou ele mantém aquela média de 5 pontos, 6 pontos, ou ele imita. E o Flamengo está em ascensão. Um mês já que o Flamengo não perde jogo nenhum. Tá? Não está fazendo jogos brilhantes, mas é o time que mais chutam, os que mais sofrem falta. Tem vários quesitos aí que o Flamengo está ou na liderança ou próximo dela. E o Inter? O técnico do Inter já é o contrário, porque o Vasco é um dos piores em quase todos os quesitos analisados, o que torna o Inter também um grande favorito para esse jogo, para fazer muita pontuação. Vou citar um aqui: o Vasco é o time mais faltoso fora de casa, por exemplo, é o que mais cede assistência fora de casa, entre outros. Tá bom? Agora a gente vai estar passando aí para o nosso guarda-metas, onde o Gajo vai estar apontando a nossa escolha. É isso aí. Então vamos lá. Com o nosso goleiro, a gente vai novamente fazer ali o hack, tá? Para a gente poder realmente se precaver de situações que realmente venham atrapalhar o nosso time, tá? Então, vou colocar aqui o nosso goleiro, vai ser o... Aqui, ó, vai ser o Fernando Miguel, que ele está machucado, então para a gente garantir realmente que vai ser o hack do goleiro, tá certo, galera? Sendo que realmente o goleiro será aqui o Cássio, em virtude daquilo que a gente vem falando, tá? Ele realmente tem um confronto favorável a ele, ao time dele, né? E ele é um goleiro barato, 6,42, e ele precisa de 1,27 para valorizar. Então, quer dizer, uma pontuação bem abaixo, tá? O Barbudinho vai falar aqui para vocês as outras opções que nós damos a vocês para a meta, tá certo? Sim. Assim, uma boa informação também com relação ao Cássio é que o Cuiabá também cede bastante para goleiro, e o Corinthians está entre os três times que menos sofreram gols em casa nos últimos 3 jogos. Tá? Além da questão do quesito valorização, ele tem um preço bom e, além de estar precisando de pouco para valorizar. Né? Outros goleiros que a gente indica, estatisticamente, a melhor opção é o goleiro Marcos Felipe do Bahia, porque o Cruzeiro é o time que mais cede para goleiro, tá? Embora eu acho que o confronto não seja tão favorável, mas estatisticamente o Marcos Felipe é a melhor opção, seguido do Perry, do Botafogo, né? Onde o Fortaleza é o segundo time que mais cede para goleiros. E a gente pode indicar também o goleiro do Inter, sendo que a gente não sabe ainda quem vai jogar, se é o John ou se vai ser o Kehler. Então, assim, essas 3 opções, Marcos Felipe, mais ousada, embora estatisticamente das melhores. Lucas Perry, do Botafogo, e Cássio, do Corinthians, são as 3 dicas que a gente dá para goleiro. Tá bom? Vamos passar para a zaga? Vamos lá. Então, vamos lá. Os zagueiros, a gente está acreditando aqui realmente no que já foi colocado aí pelo Barbudinho. O Vitor Cuesta, que tem a boa possibilidade também de fazer um gol, uma assistência, ele que tem bons números, né, nesse tipo de quesitos. Aqui só para a gente ter uma noção, né, olha aqui, ele tem um gol, tem 10 desarmes, esse ano ainda não fez assistências, mas ele costuma fazer, chega muito na frente, andava com 40, 15,30, ou seja, boas pontuações. Quem joga isso aqui
já sabe realmente que o Cuesta é um jogador que realmente agrega muito, né? Até piorou um pouquinho na questão dos desarmes, mas esse ano parece que ele voltou aquilo que foi caracterizado quando ele era jogador do Inter ainda. A outra opção está aqui. Novamente, como a gente falou, a gente vai acreditar nesse SG aí do Corinthians frente ao Cuiabá, e a gente coloca o Bruno Mendes, que não está fazendo assim um ano ainda muito bom, mas a gente acredita que nesse jogo ele tem tudo para conseguir fazer os atributos que realmente caracterizam um zagueiro, tá certo? Vou deixar o Barbudinho falar aí o porquê dessas opções e falar das outras. Pode falar, Barbudinho. Essas duas opções também, a gente está acreditando muito a questão do desarmes, né? Tanto o Cuiabá quanto o Fortaleza, eles proporcionam muito desarme para zagueiro, tá? Quem quer usar um pouquinho, eu digo usar porque eu acredito que o Flamengo vai fazer gol, que faz gol em todo jogo, é o Kahneman, está desarmando bastante, apesar de ser um cara faltoso, etc., ele está jogando bastante, desarmando bastante, tá? O Botafogo é o time que menos toma gol em casa, vem tomando muito pouco gol e nos últimos 3 jogos não tomou nenhum. Saldo nos 3 jogos. Então, daí o Extra passa a ser quase que unânime nessa rodada, né? Outras opções. Zaga do Flamengo, né? Se Léo Pereira jogar, principalmente. E o Fabrício Bruno. Contando todas as rodadas do campeonato, o Grêmio e o Vasco são os que mais cederam gols para zagueiro. Total de 2 gols, né? E o Flamengo em casa é o time que mais fez gols para o zagueiro. Total de 3. Então, meio que casou isso aí, né? Sem contar que o Grêmio também cede muito para zagueiro, tá? Outras opções de zaga é a zaga do Internacional, devido à fragilidade do Vasco, né, no quesito bola aérea também, defensivamente. Poucos gols que o Vasco vem fazendo e cedendo também muito desarme. A gente não sabe quem vai jogar. Eu acredito que aí eu acho que é só o Moledo que tá provável. Mas a zaga do Inter é muito boa, além da zaga do Corinthians, que eles estão custando pouco. Para aqueles que têm poucas cartoletas, podem até dobrar a zaga do Corinthians, né? Porque você pode gastar muitos jogadores de frente e defensivamente vocês também vão estar bem amparados, porque a zaga do Corinthians, do próprio Internacional, que está barato também. Uma zaga barata. Mesmo, né? Vocês também vão estar bem guardados aí. Com certeza vão fazer boas pontuações com esses nomes. Tá certo? Uma lembrança aqui. A zaga do Flamengo é muito boa, tá? Mas o Grêmio ele não cede para zagueiro em termos de SG, tá? Nos últimos 3 jogos, fora de casa, não cedeu nenhum SG. É o contraponto, né? Agora é analisar as informações e cada um fazer a sua escolha mesmo. Vamos lá, Gádio, laterais. Vamos lá, então, para os nossos laterais. Vamos lá. Aqui um lateral que a gente não quer deixar de fora dessa será o Marlon, devido realmente, olha a média do homem, 10,37. Ele realmente está fazendo um campeonato espetacular, muito desarmes, ele é o rei dos desarmes, né? Vou até botar aqui para a galera poder ver realmente. Tá muito bem, olha que 45 desarmes em 9 jogos, cara. Que é isso, hein, cara? Uma média de 5 desarmes por jogo, tá muito bom. 2 gols, uma assistência. Algumas faltas aqui, fala só as faltas cometidas, né? Tem as sofridas em questão. Poucas faltas cometidas, uma média quase de 1 por jogo e um cartão amarelo. Então, quer dizer, tá valendo bastante. Tá aqui a média dele como mandante ainda, mas na verdade, apesar do jogo ser fora. A média de visitante dele aumenta, porque ele deve ser quando ele tá fazendo os gols. Ele fez gol contra o Flamengo fora, na verdade, né? 15,02, olha isso, olha que beleza. Então, quer dizer, a gente está acreditando bastante aqui no senhor Marlon para essa rodada. Contra o Bahia, fora de casa. E agora eu vou botar aqui o René. Ai,
Aqui. René também, que é um jogador que no Internacional se encaixou bem, às vezes está alternando ali de jogar e não jogar, devido a vários jogos. Mas ele, então, está aqui precisando de 8,90. O preço dele é 8,98 e precisa de pouco para valorizar, 1,93. Então, quer dizer, é um jogador que a gente realmente acredita que possa pontuar bem. Ele é bom em desarme também, então pode ser que o Vasco realmente vem cedendo bastante nesse quesito. Então, aqui, ó, ele tem 17 desarmes. Então, a média dele comanda de 4,72 e poucas faltas cometidas, não chega nem a uma por partida. Então, eu acredito realmente que esses dois laterais sejam boas possibilidades para a rodada. O Barbudinho vai falar ainda aí dos dados estatísticos e vai falar das outras opções que a gente considera válidas para essa rodada. Tá, vamos lá. A Marlon dispensa comentários, apesar de que estatisticamente para essa rodada não seria a melhor opção. O nome do Marlon por si só, né? Ele não precisa nem de dado estatístico para poder conseguir pontuação. Então, dispensa comentários, né? Você tem cartoleta, coloca o Marlon. Já o René, a gente já está colocando ele por conta da estatística, sim. Além do confronto favorável, e o Vasco é o time que mais cede, né, média para laterais, né? E o esquerdo é o que comanda isso aí. Então, de todos os laterais, direito e esquerdo, que possui a maior probabilidade de pontuação é o René, tá? E outras opções estatísticas, né? Além do René, em segundo, tem o Madison, tá? O confronto não é favorável, porque o Atlético Paranaense pega o América em casa, né? Mas o Madison em termos estatísticos, é a segunda melhor opção, depois do René. Em seguida, a gente tem o lateral esquerdo do Bahia, que é o Rian, né? O Ryan, né? E o lateral esquerdo do Grêmio, o Reinaldo. Vocês podem ver que, estatisticamente, os nomes não são os nomes que as pessoas falam, né? As pessoas se baseiam muito no confronto e esquecem um pouco a estatística. Se você quer acreditar na estatística, esses são os nomes. Você pode confiar também no lateral direito do Internacional, né? Que a gente não sabe ainda quem vai jogar. Você pode confiar no lateral direito do Bahia, né? E no lateral esquerdo do Flamengo, o Ayrton Lucas, que estatisticamente ele está atrás desses nomes que a gente falou, mas também é o Ayrton Lucas, né? Se o Flamengo não toma gol, o Ayrton Lucas com certeza ele alavanca aí, porque ele vem chutando muito, vem chegando muito à frente, vem tendo muita oportunidade de fazer gol, né? Então, assim, dicas. Além de René e Marlon, Madison, Reinaldo, Ryan, Ayrton Lucas, Bustos, do Inter. Tá? Se você quiser ousar um pouquinho, pode colocar o Sander, do Goiás. Tá? Fluminense vem cedendo bastante para a lateral esquerda. Vem cedendo para a lateral direito também. Tá? Só que na lateral esquerda a gente não sabe quem vai jogar na lateral esquerda do Fluminense. Então não é nem o Guga, nem o Marcelo e nem o Alexander. Então acho que a estatística já fica um pouco quebrada. Então confie mais no lateral esquerdo, que é o nosso grande Sander, que quando jogava no esporte também fazia muita pontuação, desarmava bastante. Então esses são os nomes aí de laterais que os Crias está disponibilizando para vocês, estatisticamente falando. Então vamos lá. Vamos para os meias. Vamos lá, aqui o nosso um dos craques aí do nosso campeonato, a Arrascaeta. Ele estará, apesar do mínimo para valorizar dele ser bastante alto, a gente acredita nele. Ele vale 14,35 cartoletas, precisa de 7,73 para valorizar. Aqui, vamos lá, só para a gente ter uma noção aqui da pontuação dele, apesar de ter feito poucos jogos ainda, né? Que estava machucado.
mas é aquilo, né? O Arrascaeta, né? Ele realmente é muito bom e contra o Vasco, realmente ele conseguiu fazer uma boa partida e fez 2 assistências. Vamos lá, aqui, os outros nomes que a gente tem. Aqui, ó, Renato Augusto, dispensa comentários também, excelente jogador. Também voltando de lesão também, pouco pontuando, mas a gente acredita que o confronto seja favorável a ele. Então, realmente, será válido colocar ele nessa partida. E o último elemento do meio-campo, aqui está Alan Patrick, que sempre um nome para ser bem considerado, né? Que realmente é um jogador que dá boas pontuações de cartola, e ele está aqui, tem 2 assistências, tem 4 desarmes, ele não tem gols. Tá aí uma boa opção também para essa rodada. O Barbudinho vai comentar aí o motivo desses, estatisticamente falando, e vai comentar outras opções realmente que possam ser válidas para a rodada. A gente está escalando o nosso meio-campo totalmente baseado, a gente não está considerando nem tanto os confrontos, mas a base estatística mesmo. Pode ver que o Alan Patrick ele não vem bem, mas o Vasco ele cede bastante, é o time que mais cede assistência, é o que mais fora cede, de casa, exatamente. é o time mais faltoso fora de casa, é o time que mais cede de todos os times, média, fora de casa. Então, assim, o meio-campo do Inter, principalmente o ofensivo, ele é muito bom, tá? Então, assim, o cara mais perigoso aí é o Alan Patrick. Então, a gente optou pelo Alan Patrick. O Renato Augusto, também baseado na questão estatística, porque o Cuiabá é a terceira melhor opção em termos de cedimento de média, né? E assim como o Vasco, o Cuiabá é o segundo que mais cede assistência, ele comete muita falta, enfim. E além da questão do jogo favorável também, não foi a principal razão da escolha, mas a questão do confronto também está sendo levada em consideração. O terceiro, Arrascaeta, também dispensa comentários, mas também foi escalado com base em estatísticas, porque o Grêmio é o segundo que mais cede média para a meia na competição também, nos últimos jogos, fora de casa. Né? Nos últimos 3 jogos, essa média eleva um pouquinho mais. Então, o Arrascaeta, por essa razão, sem contar que o Grêmio também é o time que mais cede assistência para a meia fora de casa. Né? Então, assim, os 3 têm faz muita falta também e cede muito desarme. Né? Em termos de finalização, o Flamengo é o time que mais finaliza. Então, isso vale tanto para a meia quanto para o atacante, que a gente vai chegar lá. Né? E o Grêmio cede também muita finalização. Então, as 3 opções por essa razão. Outras opções vocês podem também estar escalando no lugar, por exemplo, do Renato Augusto, do próprio Alan Patrick. A gente acredita que o Arrascaeta seja unanimidade. Né? Os outros a gente pode divergir na análise das estatísticas. O Rafael Veiga, apesar do confronto ser um clássico, sempre tem gols. É o cara que, tem uma média espetacular, é o cara que bate falta, é o cara que bate pênalti. Ele, num dia inspirado, ele faz a diferença. E a gente acredita que esse jogo vai ser um jogo bem aberto, tá? O São Paulo está bem empolgado, o Palmeiras sem o Gustavo Gomes. Então, assim, o São Paulo vai para cima e o Palmeiras não se amedronta. É um time que a gente já conhece. Além deles, a gente está indicando 2 jogadores de média básica, que é o Lima do Fluminense e o Tassiano do Bahia. Tá? Se você quiser usar um pouquinho, você pode escolher o meia do Goiás. Tá? Mas que a defesa do Fluminense não está bem, mas a gente não acredita que o Goiás vai fazer tantos gols assim no Fluminense. Porém, você pode observar e fazer a sua análise separada aí, o Diego
e me fugiu o nome do outro meia. Julian, acho que é Julian, se eu não me engano o nome dele. Dá uma olhadinha aí, por favor, o Rádio, no meio do Goiás. Se eu não me engano, é Julian Álvares. Julian alguma coisa, assim. Ele tem uma média básica muito boa, tá? E o Fluminense tem cedido demais. Então, fiquem de olho nesse meia. Julian Palacios. Julian Palacios? Então, fiquem de olho nesse meia aí, que ele tá com uma média muito boa aí, tá fazendo grande partida. A hora que ele fizer um gol, ele vai lá para cima. Tá com 3,59 de média. Média, é. Então, assim, um bom nome também. Vamos aos atacantes? Vamos lá, para a gente finalizar o time do Crias. Seleção, né, do Crias, do Cartola. A gente já está com 30 minutos aí de vídeo. Vamos finalizar com os atacantes aí. Vamos lá. Logo, rapidamente aqui, a gente bota o Calvo Guedes, está aí na área, o Calvo Guedes, que vem fazendo um campeonato muito bom. 5 gols em 9 jogos aí, ó. Finalizações 23, ó. Finaliza bastante, tá? Olha aqui. 8,50, 10,50, 4,70, 8,68. Média. 9, 2,30, foi a pior dele. 10,10, 6,30, aqui 19. Quer dizer, aí o confronto realmente extremamente favorável para ele. Então a gente coloca aqui, acredita bastante nele para essa rodada. O outro é um jogador também que realmente é muito bom finalizador, muito bom atacante. O nosso Caleri, ele que vale ele tem desculpa, me engasguei aqui. Ele está valendo 15,67 cartoletas e o mínimo para ele valorizar é 4,72. Aqui as pontuações dele, que para a galera realmente dar uma espiada aí, 11 pontos, 10, 11, aqui 4,90, aqui mais 13, aqui mais 7,90. Então, quer dizer, ele tem uma pontuação muito boa, 4 gols, 10 finalizações, uma assistência. E aí está o nosso segundo atacante. E o terceiro atacante, apesar de não estar numa boa fase, a gente acredita que ele possa desencantar. Está aí. Germancano. Aqui, vamos lá. Germancano, que está só com 2 gols ainda, mas a gente sabe realmente o que ele vale, né, para o Fluminense e para o jogo. Né? Ele realmente é um cara que finaliza bastante. Olha aqui, 17 finalizações. Pontuou aqui, ó, 8,80, 5,70, 5,40. Isso sem gols, né? Então quer dizer que ele está fazendo muito chute, principalmente, para poder aumentar essa média dele aí. Então a gente está escolhendo esses 3 atacantes para estarem aí na seleção do Crias do Cartola. Lembrando sempre que a gente pode fazer alterações e depois a gente vai colocar o print lá no Instagram do Crias, o time que ficar confirmado para a rodada, tá bom? Mas a princípio é esses aqui, mas alterações podem ser feitas. Então tá aí, os atacantes. Vou deixar o Barbudinho comentar um pouquinho aí sobre o porquê da gente escolher eles e depois ele vai dar umas outras opções válidas para a rodada. Vamos lá. O único jogador aí que a gente está escalando que está contrariando as estatísticas é o Cano. Então a gente realmente está escalando o Cano por considerar o confronto bom e o Fluminense virar mordido, enfim. O Goiás ele cede média básica para atacante, porém, nos últimos jogos, mudou um pouquinho. Teve mudança de treinador. Então, assim, o Cano é o Cano. Então, assim, a qualquer momento ele vai lá e faz o gol. Então, assim, o Cano é o que mais está contrariando a nossa estatística aí na escalação. O Caleri também. Né? Por que a gente está escalando o Caleri? Porque a gente acredita que o clássico vai ser baseado em algumas informações que a gente escolheu e algumas leituras e pesquisas. A gente acredita que esse jogo vai ser um jogo de gols. Pode não acontecer? Pode.
mas a gente acredita que vai ser um jogo de gols. Então, o Calleri é o batedor de pênalti do time de São Paulo, é o cara que participa dos lances de gol. E o São Paulo é o time que mais faz gol no campeonato. Nos últimos 3 jogos foram 8. Né? Então, assim, agora, durante a semana, pela Copa Sul-Americana, ele meteu 5. Então, assim, o time está fazendo muito gol. Então, a gente optou pelo Calleri, né? Enquanto o Roger Guedes é pelo confronto, e para a gente também está se defendendo, porque ele é o atacante ele é o jogador mais escalado, ele é o capitão mais escalado, então é o cara que não pode ficar de fora de time nenhum. Além de ser o cara que faz gol no Corinthians. Né? Só quem faz gol no Corinthians é o Roger Guedes. Então ele é o dono do time. Jogo favorável em casa. Né? A gente indica para vocês, estatisticamente, a melhor opção, inclusive melhor do que as que a gente indicou, a gente escalou, na verdade, é o ataque do Vasco, do Inter. Porque o Vasco é o time que mais cede média para atacante. Tá? Tanto centroavante quanto jogadores que vêm de trás. Então, tanto o Wanderson quanto o Luiz Adriano são boas opções, embora muitos não acreditam no Luiz Adriano, e realmente é uma incógnita, mas estatisticamente é uma boa opção. Outra opção muito boa, que também está em segundo, estatisticamente falando, são os atacantes do Santos. E aí a gente está indicando aí o Marcos Leonardo e o Mendonça. Lembrando, Mendonça se jogar pela esquerda. Se o Mendonça jogar pela direita, eu já não acho que vale a pena. Tá? Então, se jogar pela esquerda, legal. Se jogar pela direita, não acho tão boa assim. Embora o ataque do Santos seja bom para o campeonato. O terceiro nome seria o Vitor Roque, do Atlético Paranaense, porque o América Mineiro é o que mais cede. Terceiro que mais cede média. Tá? Então, assim, vocês podem perceber que os 3 melhores atacantes, estatisticamente, a gente não escalou no nosso time, mas que são os melhores, que é ataque do Atlético Paranaense, ataque do Internacional e ataque do Santos. Estatisticamente, essas são as 3 melhores opções. Porém, como a gente sempre frisa e fala para vocês, a escolha é livre. Você tem que escolher baseado também na sua intuição, na sua análise dos confrontos todos, análise de confronto, análise estatística. Então, a gente coloca aqui os subsídios. E vocês escolhem as melhores opções para vocês. Tá certo? Lembrando que isso é um jogo. Se estatística fosse 100%, os estatísticos estavam ricos, né? Então, assim, estatística é a probabilidade maior de acontecer, mas não significa que vai acontecer exatamente como... Por isso, a gente faz escolhas, às vezes, que contrariam a estatística, né? Como é o caso a gente está fazendo aqui no nosso time, que não é para vocês copiarem. A gente fica feliz de vocês analisarem os dados e fazerem as próprias escolhas, tá certo? Nosso capitão, como vocês podem ver aí, é o Roger Guedes, por ser também o capitão mais escalado. Eu acho que, por segurança, vai ser o melhor capitão para a rodada. Tá certo? Então, a gente deseja uma excelente sorte para vocês aí nessa rodada. Né? A gente faz essas pesquisas com muito carinho e com muita seriedade para vocês terem a melhor performance possível. E, para finalizar aí, eu vou repetir o que o Gajo falou no início. Deixa aquele joinha, ativa o sininho da notificação, você está recebendo aí nossos conteúdos, e não deixe de nos seguir no Instagram. Graças a Deus, a gente está numa crescente muito grande, né? A gente vem alcançando resultados bons, e nossos seguidores estão dando feedback muito bom aí das nossas indicações, e a gente fica feliz de estar ajudando vocês. Tá certo? Muito obrigado, um beijo no coração de vocês, e eu deixo aí o Gajo para finalizar e dar o alô final dele também. Tá certo. Então, para a gente finalizar,
Eu vou só rapidamente aqui falar o time que a gente está colocando, que é o Fernando Miguel fazendo o hack do goleiro, com o Cássio, tá bom? O Cássio será o titular efetivo. Os nossos zagueiros vão ser o Bruno Mendes, o Vitor Cuesta, lateral, o Marlon e o René. Os meio-campistas, Arrascaeta, Renato Augusto, Alan Patrick. E o nosso ataque, Caleri, Cano, Roger Guedes, capitão. Além do nosso comandante, né, Vanderlei Luxemburgo, o professor, que está aí conosco para nos ajudar a performar bem aqui nessa rodada 10 do Cartola. E aqui o nosso banco, até para o pessoal ficar sabendo quem estará no nosso banco, está aí agora. Ó, é o Cássio, como falei, né, que é o reserva, mas é o titular. O zagueiro Murilo, do Corinthians. O lateral Fagner, do Corinthians. O meio-campista Lucas Lima, do Santos. E o atacante Wanderson, do Internacional, galera. Então é isso aí. A seleção do Crias do Cartola está aí para vocês, tá? E lembrando, mais uma vez falando, o Barbudinho já falou, a gente dá aqui possibilidades, a gente dá aqui ideias para vocês, né? E com dados também para vocês poderem seguir, tá bom, galera? Sendo assim, eu me despeço de vocês todos, tá? Obrigado por tudo. Um excelente Cartola para todos e um excelente fim de semana. Valeu, gente!